E finalmente o ano foi finalizado. No capítulo 1057, cujo nome é Cortina Final, faz completamente sentido em relação ao que acontece de fato no capítulo. A gente tem um capítulo muito mais leve, sem tantas revelações assim, mas com algumas coisas bem interessantes e algumas até talvez decepcionantes. Enfim, antes de começar de fato a análise do capítulo, não se esquece aí de se inscrever para ter muito mais vídeos de One Piece e de outros animes aqui no canal. Tô analisando o mangá, não tô trazendo ainda os episódios do anime porque eu não tô assistindo os animes nas últimas semanas, mas, quer dizer, o anime nas últimas semanas, mas voltarei logo e aí eu vou voltar com a análise dos episódios também. E é isso, né? Antes de qualquer coisa, se inscreve, deixa o like e comenta, eu respondo todo mundo. E agora sim, vamos lá! Na capa do capítulo a gente vê o Caesar, né, que tá ajudando aparentemente a Germa 66 a derrotar o Katakuri, ou pelo menos parar ele, né. Eu acho que o que vai acontecer ali é o Caesar, de certa forma, conseguir uma brecha para que eles consigam fugir. Não faz muito sentido a Germa ganhar do Katakuri, na minha opinião, e eles teriam que ter um grow up muito forte de nível de poder. E ao mesmo tempo não faz muito sentido também que eles entrem lá para salvar os irmãos que tinham ficado presos e acabem todo mundo capturados. Então assim, né. Então, muito provavelmente o que vai acontecer é o Caesar parar o Katakuri durante um tempo, com o poder do gás dele, e eventualmente todo mundo conseguir fugir dali correndo, tá ligado? Depois a gente vê uma página, mais uma vez, falando sobre a Uta, né, a filha do Shanks, que tá ganhando um destaque maior agora por causa do filme Red, tanto no mangá quanto nos episódios que tá rolando agora do anime, né, pelo menos foi o que eu ouvi falar, não tô vendo o anime, como eu falei no início do vídeo. E aí a gente tem uma página bem interessante, né, onde a gente vê o Shanks ali e a galera da tripulação dele tendo que lidar com aparentemente um bebê, que supostamente eu acho que é o Ruffy, mas não tenho certeza. E o que é interessante é que tem uma mulher, né, segurando ele em um dos quadros dessa página. E quem seria essa mulher? Porque o que dá a entender que é a mãe do Ruffy, ou pelo menos a mãe do bebê. E quem seria essa mulher? Porque o traço dela é bem comum se você parar pra analisar, e assim, não tem muito de diferente. Então, tava todo mundo no hype, né, esperando pra ver a mãe do Ruffy em algum momento, já que One Piece é um desses animes onde a vontade é herdada, né, que é uma coisa até mencionada nesse capítulo aqui. É muito relembrada, é retocada em quase toda a saga, tá ligado? Então tava todo mundo esperando pra ver quem seriam os antecessores do Ruffy, né? Aí, finalmente, depois de alguns capítulos, a gente descobriu o Dragon. E agora, trocentos capítulos depois, a gente tá aparentemente descobrindo a possível mãe do Ruffy. Bem legal isso daí. Mas o capítulo de fato começa com aparentemente um cara, né, de Wano, contando a história lá na capital. A história dos bainhas, né, de como os bainhas sobreviveram a todo o massacre que o Wano enfrentou 20 anos atrás contra Kaido e Orochi. E como eles conseguiram dar a volta por cima, né. E tem uma galera bem grande lá, né, o povo de Wano tá escutando vividamente. De qualquer jeito, bem da hora, bem interessante. Ele não termina de contar a história aí, né? Ele para durante um tempo porque a gente começa a ver o que tá acontecendo com os outros personagens. Depois ele volta pra terminar no final, mas enfim. E a primeira coisa que a gente vê quando essa cena é cortada é que Yamato não vai entrar no bando. Eu fiquei tipo, cara, eu juro, aí eu me decepcionei bastante. Eu fiquei meio puto com Oda, pra falar a verdade. Acho que vocês devem compartilhar desse sentimento comigo. Parando pra analisar, eu consigo ver o porquê que ele não colocou Yamato. Ou pelo menos eu suponho que tenha sido por isso. Seria uma adição muito grande de poder, levando em conta que a gente já tem gente muito forte na tripulação. Não sei, eu realmente acho que ainda caberia ela, mas eu entendo porque, se foi esse o motivo, né, eu entendo porque o Oda não ter colocado. Mas foi meio decepcionante, não foi nem tipo ele não ter colocado de fato, mas é que ele deu tanto indícios de que ela iria entrar no bando, que quando ele não colocou agora, ficou um clima tão de tipo, putz, mas sério, velho? Pelo menos pra mim, tá ligado? Não sei vocês. Deixa aí nos comentários, inclusive, o que é que vocês acharam sobre isso. Depois a gente vê o Momo, né, pensando sobre, desde o momento que ele conheceu o Ruffy até o momento, em todas as cenas mais marcantes, vamos dizer assim, que aconteceram entre os dois, nessa trajetória deles nas últimas sagas, até finalmente eles conseguirem derrotar o Kaido, e a gente vê o amadurecimento do Momo, e como ele se apegou ao Ruffy, né, e vice-versa também, né, eles dois se tornaram grandes amigos, e a gente vê que o Momo tá se perguntando, né, por que ele tá me tratando assim, pô? Por que ele vai embora sem falar nada, sem se despedir? O que eu sou pra ele, tá ligado? É basicamente essas as perguntas que o Momo faz pra si mesmo, né? Pensando no Ruffy. E é engraçado porque durante esses pensamentos todos ele até pergunta, né, pro Kinemon se ele tá sendo muito duro com o Ruffy.
e com esse tipo de pensamento, e o Kinemon não, diz que não, que tá certo, é isso mesmo, e que o Luffy foi desrespeitoso e o caramba. E tem uma cena que, tipo, tava se construindo ali, né, nessa cena, um possível enfrentamento, né, se eles viessem a se encontrar com o Luffy. Obviamente, eu não sei vocês, mas eu sabia que nada disso iria acontecer. Mas é legal porque a gente vê esse, aparentemente, amadurecimento do Momonosuke, onde ele tá considerando até enfrentar, né, ou, enfim, bater de frente contra o Luffy, simplesmente porque ele agora é o Shogun de Wano e ele supostamente não quer ser desrespeitado dessa forma. A gente vê que não acaba acontecendo exatamente isso. E eu já vou chegar nessa parte. Tem um fato interessante também, é que nessa correria toda pra eles chegarem até o porto de Udon, né, onde o Luffy e a galera tá indo embora, o Kinemon até pergunta pro Momo por que eles não estão voando, e o Momo não responde, né, ele foge da pergunta. Fiquei me perguntando, mas por que ele não tá voando? Será que ele não consegue? Porque, sei lá, tá ligado? Eu achei que ele conseguiria a esse ponto, né, normalmente, tá ligado? Sem nenhum problema, mas aparentemente não. E aí eles finalmente chegam, né, até o porto, e aí eles veem as 3 tripulações ali indo embora, e o Momo se joga em cima do Luffy e começa a chorar. E eventualmente essa cena ficou bem legal porque mostra o contraste do que é o corpo e de fato a mente do Momonosuke, né? Ele evoluiu agora fisicamente falando, né, já que ele se tornou um adulto, mas a mente ainda é de uma criança. E depois de tudo que aconteceu entre ele e o Luffy, e como o Luffy ajudou ele a se vingar dos pais, a conquistar não só o orgulho da família, mas o Wano, né, que é a terra natal dele, de volta, ele sente que deve muito ao Luffy, sente que é amigo muito próximo do Luffy, companheiro dele de verdade e da galera toda que tá ali, né? E não quer que eles, né, vão embora. Então, assim, a reação dele quando ele vê o Luffy, que ele começa a chorar e pede pro Luffy ficar, é bem engraçado porque destoa muito da aparência dele, né? Mas pra gente que conhece e sabe de verdade de quem é o Momonosuke, aquilo é literalmente o Momo, tá ligado? Sendo o Momo. Mas enfim. E aí acontece uma cena bem interessante, que é o Luffy finalmente dando uma bandeira, né, da tripulação para o Momo botar em algum lugar de Wano, para que não só ele fique olhando e lembre do Luffy e de tudo que eles passaram e tudo mais, mas também para afugentar possíveis invasores, né, que queiram fazer algum tipo de mal ao Wano, sabendo que se mexerem com a galera de Wano, vai estar mexendo com a tripulação do Luffy também. Isso é bem legal porque é literalmente a primeira vez, eu acho, que o Luffy dá de fato uma bandeira e fala assim, cara, aqui agora é meu território, tá ligado? Ele já fez isso em algumas outras vezes, como na Ilha dos Tritões, falando pra Big Mom. E eu sinto até que a galera de Dressrosa tem esse mesmo sentimento, né, que a galera de Wano tem para com o Luffy. Mas de fato a bandeira eu não lembro de ter sido colocada em nenhum desses lugares. E só que em Wano não, né? Ainda assim, eu ainda acho que esses outros lugares, se pedissem ajuda, caso fizessem isso, né, caso seja necessário, o Luffy com certeza iria ajudar. Mas o Wano é literalmente o primeiro território do Luffy. E que território, né, pra ser o primeiro? Porque o Wano é uma ilha não só de mística fantástica, mas com muitos guerreiros, mas também com um impacto, digamos assim, político muito forte também, né? Já que a ilha não é nem tocada pela marinha, tá ligado? Então, assim, parabéns, viu? E outra coisa interessante é como o Luffy fala, né, tanto pra Kinemon quanto o Yamato e até pra o próprio Momonosuke também, se bem que eu acho que isso é mais difícil de acontecer porque o Momonosuke nunca vai deixar de ser o Shogun, pelo menos não até ele passar esse cargo pra outra pessoa, que provavelmente vai ser um filho dele muitos anos no futuro. Então, o Luffy, né, fala especificamente pro Kinemon e pra Yamato que quando eles quiserem se tornar pirata, ele volta ali pra buscar eles. E é por isso que eu volto a mesma tecla que eu tô batendo na análise do capítulo anterior, onde eu falei que muito provavelmente vai continuar a era da pirataria, talvez não tão forte assim, ou talvez até mais forte, vai saber, né, do que tá rolando atualmente, depois do final de One Piece. Por que eu acho que isso vai acontecer? Porque há muitas promessas de ida pra fora de ilhas, né, da galera mais nova, de crianças e tudo mais, que provavelmente vão se tornar adultos e quererem entrar nessa vida de pirataria também. Muitos deles, inclusive, na tripulação do Luffy, como é o caso do Momonosuke, ou da própria Otama, né, também, que a gente viu no capítulo anterior. Então, assim, é muito provável que a pirataria não vá acabar depois do final de One Piece. Muito provavelmente, e eu torço pra isso, que tenha até spin-offs contando essas histórias, que seria bastante interessante. Depois a gente vê o Momo, né, fazendo uma promessa pro Kinemon ali, e a Yamato também tá perto. E aí ele fala sobre como ele um dia vai se tornar, vai superar, na verdade, o Oden, né, pai dele. E aí tem até uma cena, um quadro engraçado, bem pequenininho, eu não sei se todo mundo percebeu, provavelmente sim. Tem ali no canto a Yamato falando, você quer me superar? Porque ela se autodenomina o Oden, né, no caso. Então, assim, bem interessante isso daí. E a gente vê que
o quanto o Momonosuke de fato evoluiu e amadureceu, né? Porque ele era só um bebê chorão, e ele continua sendo uma criança, então a gente vê ele chorando nesse capítulo, mas ele consegue ver, a gente consegue ver nele, né? Um amadurecimento muito forte nesse sentido de tipo, cara, eu preciso ficar mais forte, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, não só fisicamente falando, tá ligado? E isso é bem legal, tá ligado? Depois a gente vê a Nami, aparentemente, eu acho que é a Nami que fala numa discussão ali com a tripulação já no navio, depois deles terem zarpado, né? Ela falando sobre eles irem para Hakumai, né? Que tem um elevador para descer os navios. E eu fiquei pensando, caramba, que tecnologia, né? Mas enfim, eu acho que é até necessário porque os mares ali ao redor de Wano são bem perigosos. Só que aí, né, entra a tabaquice do Kid e também dos outros dois, né? Do Rou e do Ruff também. O Kid acaba provocando os dois, dizendo, eles querem ir pelo lugar mais seguro, não sei o que. Eles acabam indo todos os três ali no foda-se mesmo. E bem a cara dos três, vamos falar a verdade aqui, eles já vêm fazendo isso desde o início de um ano, né? Desde o momento que eles se reencontraram os três, eles têm esse tipo de atitude. Então assim, não tem muito o que falar sobre isso não. E aí a gente volta, né, a ouvir a história sendo contada pelo carinha lá do início do capítulo, onde ele tá contando pra a capital, né, a galera que tá na capital, sobre a história dos bainhas. E é uma forma bem emblemática, vamos dizer assim, né? Como a forma que ele tá contando, o discurso que ele tá usando pra de fato o que tá acontecendo no capítulo, né? Que é a finalização de Wano, a finalização do último arco de Wano, da saga de Wano. Isso é bem interessante e dá até um... Eu não sei se vocês sentiram isso, né? Mas eu senti um pouco de nostalgia por um bagulho que acabou de terminar, tá ligado? Acho que isso soma ao fato de que a gente sabe que o One Piece tá chegando ao final, mas enfim. E o capítulo termina assim, né? Então, bem interessante essa saga de Wano. Na minha opinião, a melhor saga do anime até agora. Ou melhor, do mangá, né? Não sei dizer exatamente do anime, porque não acabou ainda no anime. Tem tudo essa questão de animação e tudo mais. Mas eu ouso dizer que muito provavelmente vai ser a melhor também no anime. E ela tá acabando agora, é só um marco pra o que tá chegando, pra o que tá por vir, na verdade, né? Porque não é só a saga que tá acabando, ou só mais uma saga. É uma das melhores sagas, muito provavelmente pra maioria das pessoas a melhor saga. E além disso, ela tá trazendo com esse fim dela, né? O final de One Piece junto, tá ligado? Então assim, é bem triste isso, mas ao mesmo tempo, pô, olha onde a gente chegou, tá ligado? Mais de 1000 capítulos depois do início da obra. Isso é muito foda. Enfim, espero que vocês tenham gostado da análise. Se inscrevam aí no canal, deixa o like e comenta. Eu respondo todo mundo. E é isso, basicamente. Fui!